quanto de proteína o nosso corpo consegue utilizar em cada refeição? Fala pessoal, sejam bem-vindos, esse é mais um vídeo meu aqui na internet e hoje nós vamos falar sobre quanto que o nosso corpo consegue utilizar de proteína por cada uma das refeições, tá? Antes de eu continuar falando sobre esse tema, já vai deixando aí o seu like para você poder me incentivar eu conseguir estar compartilhando os meus estudos aqui com vocês, tá? Mas vamos lá. Durante muito tempo, pelas pessoas, né, de forma até meio que intuitiva, tinha uma concepção de que poderíamos utilizar, até estimaram a quantidade, em média de 20 a 30 gramas de proteína por cada uma das refeições. E muitas pessoas confundiam, né, e até hoje em dia fazem isso também, que é diferenciar o que é absorção e o que é captação de proteína para ser utilizada no nosso tecido muscular. Então, quando a gente fala de absorção, que basicamente o que seria a definição de absorção? É a passagem dos nutrientes do intestino para a circulação sistêmica. E no que diz respeito à absorção, nós não temos um limite definido quando o assunto é proteína. Então eu posso dizer aí que é quase uma quantidade ilimitada de proteína que a gente consegue absorver, ou seja, passar os aminoácidos, no caso, né, do intestino para a circulação sistêmica. Quando o assunto é captação, ou seja, o nosso corpo vai utilizar esses aminoácidos para estimular a síntese proteica muscular, aí a conversa já muda e aí a gente já toma outro rumo. Do que diz respeito à captação, ou seja, a utilização desses aminoácidos para a síntese proteica muscular, nós temos alguns estudos, né, que sugerem algumas quantidades. Então, um grande estudo que ficou muito conhecido foi um publicado em 2009 pelo grupo de pesquisa do Mark Stuart Phillips, pesquisador canadense, e ele e a sua equipe de trabalho fizeram a investigação em diferentes dosagens, então era 0, 10, 20 ou 40 gramas após uma única sessão de um único exercício. E o que foi que aconteceu? 0 gramas você tinha o estímulo da síntese proteica muscular, muito provavelmente por causa do exercício, né, através da via ali do mTOR. 10 gramas você tinha um estímulo suficiente e interessante, maior do que o estímulo natural, né, do que somente o exercício. 20 gramas você tinha ainda assim um aumento de síntese proteica que era superior do que 10 gramas, porém quando eles ofertaram 40 gramas, já não viu uma vantagem adicional, muito pelo contrário, ocorreu uma maior oxidação de leucina. Então, a partir desse trabalho e outros que tiveram os resultados bem semelhantes, começou a ter meio que um consenso, né, de que a gente tinha uma captação de aproximadamente 20 a 30 gramas de proteína por cada refeição. E aí alguns trabalhos, até utilizando outras fontes proteicas, como é um caso de um grupo de pesquisa lá do Reino Unido, da Universidade de Stirling, também nesse mesmo protocolo do estudo anterior, eu vou deixar os estudos na descrição aqui desse vídeo, tá? Encontraram resultados semelhantes. No caso, eles também mediram, por exemplo, a produção da ureia, ver que você tinha uma produção maior quando ingeria 40 gramas de whey, ou seja, você ia fazer um xixi mais caro. E alguns outros trabalhos, inclusive um outro trabalho feito por essa mesma equipe, encontrou resultados superiores com 40 gramas em comparação do que 20. Então, parece que o fator determinante da ingestão e da captação proteica para o tecido muscular pode depender de algumas variáveis, por exemplo, como a quantidade de exercícios que o indivíduo faz durante uma sessão de musculação ou de um treinamento de força. Parece que o fator idade também é fundamental, ou seja, quando o indivíduo ele vai envelhecendo, você vai aumentando a resistência a substâncias anabólicas, como a captação de aminoácidos, a própria insulina.
Então, pensando até em combater a sarcopenia, já tem alguns estudos que sugerem que uma quantidade de proteína por refeição maior, em torno de 30 a 40 gramas, pode ser eficiente. Então, alguns trabalhos mostraram resultados nessa faixa, né, de proteína. De whey até 40 gramas, porém 40 gramas de whey não é 40 gramas de proteína. Então, a gente tem uma dose ali por cada refeição que pode variar de 25 a 30 gramas de proteína. Mais recentemente, um grupo de pesquisa, na verdade foram dois pesquisadores, né, redigiram um paper publicado pelo Jornal da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, que traz algumas recomendações que podem ser mais práticas, tá? Principalmente você que é nutricionista ou profissional da saúde, fica mais fácil visualizar dessa forma. Então, o que esses pesquisadores, né, que é o Brad Schofield e o Alan Aragon, eles trouxeram por cada refeição, pensando em uma quantidade em gramas por quilo de peso por refeição, daria em torno de 0,4. Ou seja, você pega 0,4, multiplica pelo seu peso e acha a quantidade. Por exemplo, eu tenho 75 quilos, então utilizando essa recomendação, vai dar em torno de 30 gramas de proteína por cada uma das refeições. Eles sugerem pelo menos 4 refeições. Então, se eu for por esse raciocínio, no total vai dar 1,6 gramas de proteína no dia inteiro, que já é uma quantidade de proteína que a gente considera dieta hiperproteica, que pode trazer benefícios para o anabolismo muscular, pode trazer benefícios para a saciedade, até mesmo para a manutenção da composição corporal, redução de gordura. Então essa quantidade seria uma boa quantidade. Se eu quisesse, por exemplo, atingir uma quantidade, um limite maior, tipo 2,2 gramas de proteína por quilo de peso ao dia, eu poderia subir essa quantidade por refeição para 0,55 gramas por quilo de peso por cada refeição. Que isso daria, utilizando o meu peso de 75 quilos, aproximadamente 41,25 gramas de proteína, que eu posso utilizar as fontes da minha maior preferência, tá? E aí no total daria 2,2 gramas de proteína. Ou seja, o que é que a gente tem? Podemos exercer uma base por grama, quilo de peso, refeição, que dá em torno de 0,4 gramas. Podemos pensar também em quantidades absolutas, 25, 30 gramas. E aí vai depender do outro fator, que é a quantidade de proteína global, a quantidade de proteína total ingerida no dia, que vai variar de 1,6 a 2,2 gramas por quilo de peso, tá? Então, espero que vocês tenham curtido aí esse vídeo, né? Tá aí as recomendações de proteína por grama, né? Por refeição e por quilo de peso também, se era uma dúvida comum. Não esquece de deixar o seu like, quase não sai, né? Não se esquece de se inscrever aqui no canal e até o próximo vídeo.